Olá, pessoal! Nesta aula vamos entender de onde surge a forma fraca, ou seja, a equação diferencial que nós utilizamos no processo de discretização do nosso problema. Nas aulas anteriores, vocês lembram que nós assumimos um formato para a temperatura, que seria polinomial de primeiro grau, em outras palavras, linear dividida por partes. É importante lembrar também que esse gráfico aqui ele é apenas um exemplo. Nós ainda não calculamos as temperaturas, então esse valor de T2, por exemplo, ele poderia tanto estar aqui quanto estar aqui. O importante nesse momento não é se concentrar nos valores específicos dessa figura, mas entender que o formato é o que interessa, linear por partes. E aqui a gente tem a equação governante do nosso problema. Bom, uma vez que a gente tem assumido esse formato, bastaria então substituir esses valores aqui, um polinômio linear genérico, nessa equação, certo? Errado, porque observem, essa equação ela tem uma derivada segunda aqui. E se a gente assumir esse formato, alguns problemas irão ocorrer por causa disso. Se essa aqui é a forma que a gente assumiu, quando tirarmos a derivada primeira, obviamente, por ser linear, os elementos terão derivada primeira constante. Já os nós, eles terão derivada primeira, porém será uma derivada indefinida, como vocês podem ver aqui com esses gaps. Por outro lado, se a gente tirar a derivada segunda, como tudo isso aqui é constante, a derivada segunda vai ser zero nos elementos. E aqui a gente tem um primeiro problema, porque se nos elementos a derivada segunda sempre for zero, significa que essa parcela aqui da nossa equação diferencial, em algum momento ela pode ser zero. E se isso ocorrer, significa que essa geração de calor ela vai ser zero, o que obviamente não faz nenhum sentido. Pior ainda, existe um segundo problema. Em alguns dos nós, como vocês podem ver aqui, a derivada segunda sequer existe. Então, não seria nem possível substituir os valores desses nós na nossa equação diferencial. Portanto, essa ideia de continuar utilizando uma equação diferencial de segundo grau para tentar resolver o nosso problema pelo método dos elementos finitos não vai funcionar muito bem. Qual seria, então, a solução para o nosso problema? Bom, os matemáticos, físicos e engenheiros eles chegaram na forma integral ponderada, que é apenas uma outra forma de se escrever a nossa equação diferencial. Então, partindo dela, nós multiplicamos por uma função w. Observem que esse w não é uma constante, ele é uma função de x. E, após isso, nós integramos em função de x, certo? De 0 até L, o nosso domínio. Qual a vantagem desse novo formato? É que, se vocês observarem, aqui a gente vai ter uma integral de uma derivada segunda. E o que acontece quando a gente tira a integral de uma derivada segunda? A gente chega numa derivada primeira, certo? E se vocês lembrarem, a derivada primeira, ela existe para todos os pontos, como a gente viu anteriormente. Partindo, então, da nossa forma integral ponderada, se a gente quiser garantir que a solução dela sempre exista, nós vamos ter que mexer um pouco na função peso. Afinal, se a gente assumir um formato para a função temperatura, a solução dessa equação não vai existir para qualquer função w. Ela só vai existir para os casos em que a função w tem o mesmo formato assumido pela função t. Nesse caso, formato linear por partes. A partir do momento que a gente faz isso, então essa função peso, w, ela passa a ser denotada da seguinte forma, w e o e subscrito. Essa notação vem de Wick.
que seria então equivalente à forma fraca do nosso problema original. Como vocês podem ver aqui, se a gente assume um formato linear por partes para a temperatura, então a nossa função WE, ela tem que ter o mesmo formato assumido pela temperatura, não necessariamente os mesmos valores, mas o mesmo formato, linear definida por partes. Essa então é a forma fraca do nosso problema, com a função peso Wick. Se a gente integrar por partes tudo isso aqui, vamos chegar nesse resultado gigante. O objetivo aqui não é mostrar passo a passo como chegamos nisso, porém, caso alguém se interesse, basta entrar em contato que posso enviar uma demonstração. O importante de tudo isso é que vocês observem que nessa nova integral a gente só vai ter derivadas primeiras da temperatura, ao contrário da forma forte, que já vimos, que utiliza uma derivada segunda da temperatura.